glória a Deus, que lindo, que lindo, que linda canção, não é? Que linda expectativa, que linda mensagem, um cântico missionário que fala dessa nossa expectativa de testemunhar, de anunciar o Evangelho, de contar para o mundo desse grande dia que o Senhor vem. Glória a Deus, hosana nas alturas, aleluia. Feche os seus olhos para orar. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por essa manhã de sábado, obrigado por esse encontro, obrigado por nos trazer aqui, obrigado por todas as pessoas que chegaram aqui, obrigado pela revelação da palavra, obrigado por tua vontade que se cumpra em nós, obrigado pelo teu governo, obrigado pela promessa da tua vinda. Te adoramos, Santo Deus, te adoramos, Rei bendito, Salvador, te adoramos, Espírito da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, fique à vontade. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições bíblicas, falando sobre a pregação do Evangelho. E hoje a nossa mensagem é o alcance da pregação do Evangelho. Nós já ouvimos 2 sermões anteriores e hoje vamos ao terceiro. Ao final dessa mensagem nós vamos ter a oportunidade hoje, como já foi anunciado no último sábado e também agora há pouco, nós vamos ter a oportunidade de fazer nossa contribuição anual financeira, potencializando, caminhando a segunda milha para a pregação do Evangelho, para a manutenção da obra, para os investimentos no reino de Deus. E eu quero falar com você então a partir de Tito capítulo 2 versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos imaginar que quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa mensagem, o coração do apóstolo estava cheio de esperança e de alegria. E ele escreveu a Tito e disse: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado seja Deus. Quando Deus manifestou a sua maravilhosa graça na direção dos seres humanos perdidos, Ele fez de forma larga, Ele fez de forma abundante, Ele fez de forma copiosa, profusa, ampla. Aleluia. Como um derramamento imenso de água em todos os sedentos, como uma doação farta de comida a todos os famintos, como um abraço gigante em todos os abandonados. Louvado seja Deus. A mensagem do Evangelho está longe de ser uma mensagem seletiva, de ser uma mensagem exclusivista, de ser uma mensagem limitada. A mensagem do Evangelho, a graça de Deus, ela é poderosa para alcançar qualquer pessoa. Aleluia. Tanto é que nos alcançou. Porque se a mensagem do Evangelho fosse seletiva, os crentes hoje seriam os famosos. Quem seria só os que desfrutariam do Evangelho seriam as pessoas poderosas, as pessoas ricas, os grandes milionários, os grandes donos deste mundo. Mas não é assim. A mensagem do Evangelho é poderosa para alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer classe social. Aleluia. O Evangelho, nós temos 3 premissas para falar hoje aqui. O Evangelho que pregamos alcança pessoas de todos os lugares. É possível existir pessoas que sejam hostis ao Evangelho. É possível existir lugares em que as pessoas não querem que o Evangelho entre. Aliás, na nossa série de lições bíblicas, não só nessa como nas últimas anteriores, nós temos ao final de cada lição um país para orarmos. Temos informações daquele país, tamanho, população, pedidos de oração. E na maioria desses países existem restrições para se viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para a entrada de missionários. Da lição de hoje, o país é Mianmar. Mianmar é um país grande, mas menos de 10% da população é cristã. E lá em Mianmar existe seletividade, inclusive nesse momento da pandemia, nem todas as pessoas têm acesso
aos valores, ao atendimento que o governo oferece para o combate ao Covid-19, por exemplo. Mas não é assim o Evangelho de Deus. Alguém em algum lugar pode até impedir por um tempo, mas Deus quebra toda a força opositora com o seu braço forte. As pessoas podem resistir ao amor de Deus, mas jamais serão capazes de impedir Deus de continuar amando. Alguém pode resistir ao amor de Deus, mas não pode resistir ao desejo de Deus de salvar aquela pessoa. Não há limites para a atuação do Evangelho, e o Evangelho de Jesus Cristo alcança todos os lugares da terra, todos os pontos da terra. A mensagem do Evangelho na boca de Jesus disse que o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A proposta divina é que o Evangelho alcance a todos os lugares da terra, todas as nações, todas as pessoas da terra, todos os países da terra. A mensagem do Evangelho não era só para Israel, não é só para nós brasileiros, não é só para os povos da América do Sul, é para os povos distantes, para lugares isolados, para tribos inalcançadas que estão mergulhadas nas selvas. A mensagem do Evangelho são para as pessoas que estão nos polos do nosso planeta, as pessoas que estão distantes, talvez estão isoladas numa ilha. A mensagem do Evangelho deve alcançar todas as pessoas. Cada palavra, cada ação, cada promessa contida no Evangelho de Jesus chegará às mentes e os corações de todas as pessoas em todos os lugares desse planeta, porque esse é um plano divino. E isso acontecerá por meio de suas testemunhas. O Espírito Santo levará as suas testemunhas, levará os discípulos de Jesus a todos os lugares da terra. É isso que Atos capítulo 1, versículo 8 ensina. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os cantos mais remotos da terra devem receber o Evangelho. Os cantos mais isolados do mundo devem receber a poderosa palavra de Deus. Aleluia. E Deus, para isso, vai se utilizar de pessoas. E Deus vai utilizar a mim e a você para isso. O Evangelho que pregamos alcança pessoas de todas as etnias, de todas as raças. Moisés afirmou: na verdade, diz que Deus ama todos os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. O amor de Deus é direcionado a todos os povos étnicos, todos os grupos étnicos, não apenas às nações reconhecidas mundialmente, não apenas as nações que são reconhecidas pelas potências, mas até mesmo os grupos isolados, os distintos grupos que estão presentes nas nações também devem ser alcançados. Por exemplo, nós formamos a nação brasileira, mas na nação brasileira nós temos etnias diferentes. As etnias indígenas. Nós não podemos permitir que a politização de certos temas impeçam e frustrem, que embacem o nosso olhar para a necessidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, inclusive para as etnias indígenas que estão em nossa terra. Porque existem muitas disputas, muita discussão política relacionada a terras, a direito de posse de terra e a isso, aquilo, outro. E isso pode criar, até mesmo entre os cristãos, um certo receio, um certo distanciamento. Mas não deve ser assim. A mensagem da salvação deve alcançar aquelas tribos que estão isoladas na selva amazônica, que não têm acesso ao Evangelho. E existem organizações, instituições, ONGs e até mesmo governamentais que dificultam o acesso à pregação do Evangelho para aqueles grupos sociais, para aqueles grupos humanos que estão nesses lugares. Porque eles não querem, em nome da preservação da cultura, não querem que os cristãos cheguem levando a mensagem do Evangelho, que fatalmente vai afetar e vai mudar muitos aspectos das culturas desses povos.
Mas é um direito deles também receber a mensagem, ter acesso à mensagem. Assim como é um direito de rejeitá-la, é um direito também de recebê-la. E a nós é um dever de viabilizar a pregação do evangelho a estes povos. Sim, irmãos, existe ainda no Brasil grupos isolados que não têm acesso às boas novas. Eles não têm rádio para ouvir, ainda que seja os neopentecostais. Eles não vão encontrar algum crente escondido atrás de uma árvore lá no meio da selva com um folhetinho para entregar para eles. E muitos deles, certamente, se receberem um folheto, não vão conseguir entender o que está escrito lá, porque não leem o nosso idioma. Existem muitos povos no mundo que não têm a Bíblia no seu próprio idioma. Felizmente nós temos a Bíblia e podemos lê-la em português, mas vocês sabem, a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Ela precisa ser traduzida para que outros povos possam ler em sua própria língua. Mas a realidade mundial é que ainda muitos povos no mundo ainda não têm a Escritura no seu próprio idioma. E a tarefa da igreja, tornar possível de que todos possam examinar as Escrituras em sua própria língua. É tarefa da igreja fazer com que o evangelho chegue aos povos mais distantes das sociedades urbanizadas. É tarefa da igreja. A nossa responsabilidade não se limita apenas à nossa cidade. A nossa cidade é a nossa responsabilidade primeira, é o nosso ponto de partida. Londrina é a nossa Jerusalém. Mas nós não devemos fechar os nossos olhos para a nossa Judeia, isto é, para as regiões vizinhas à nossa própria cidade. Nós não devemos fechar os nossos olhos para a nossa Samaria, o que podemos dizer, os estados vizinhos ao nosso estado, o Paraná. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os confins da terra, para os outros países e os outros grupos étnicos que estão dispersos em todos os cantos do globo, e lá o evangelho deve chegar. E essa não é uma responsabilidade apenas de agências missionárias, não é uma responsabilidade apenas dos pregadores mais famosos e poderosos. Essa é uma responsabilidade da igreja de Jesus Cristo, e eu e você fazemos parte dela. Então nós temos que nos sentir responsáveis por isso. E podemos orar por esses grupos, podemos nos preocupar com isso, orando, evangelizando pessoas que estão próximas a nós. Talvez você jamais irá entrar numa selva para encontrar uma tribo isolada e lá pregar o evangelho do bom Salvador. Talvez você jamais fará isso, mas talvez um discípulo seu fará. Talvez um discípulo do seu discípulo fará isso. Eis a grande e urgente necessidade da igreja testemunhar, de anunciar o evangelho, estando consciente de que todas as etnias devem ser alcançadas. Por meio de suas testemunhas, o evangelho deve alcançar todas as pessoas. A Trindade está de braços abertos para receber pessoas de todas as partes, de toda tribo, povo, língua e nação. É o que profetiza o Apocalipse. Veja, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, o evangelista Filipe, ele é conduzido ao Espírito Santo e ele prega a um etíope, um estrangeiro, um homem que veio de um outro país. E a esse etíope ele prega o evangelho. E o etíope volta para o seu país e lá ele se torna um missionário. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, que pregou a Lídia. E pela ação do Espírito Santo, essa mulher entendeu a mensagem, ela creu no evangelho. Então nós temos um etíope, uma asiática, Lídia, um judeu, Filipe, um grego, e todos eles testemunhando do evangelho, compartilhando o evangelho, levando a palavra. E nós temos aqui brasileiros que podem também fazer parte desse processo de comunicação da verdade de Deus para o mundo. Sinta-se responsável por isso. Veja, a nossa responsabilidade não é apenas cuidar dos nossos próprios negócios, pagar as nossas contas.
A nossa responsabilidade não é apenas cuidar de que tenhamos uma boa vida, que tenhamos nossas orações atendidas, que Deus nos ajude a termos uma boa saúde. A nossa responsabilidade não é apenas nos sentirmos bem na igreja, termos um cargo e uma função e nos sentirmos animados. A nossa responsabilidade é cooperar para que a luz do Evangelho alcance todos os pontos da terra, todos os povos da terra, todos os grupos sociais, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Nada deve inquietar mais o nosso coração do que isso. Nada deve nos ocupar mais do que isso. Irmãos, às vezes a gente se ocupa demais com coisas miúdas. Às vezes a gente se ocupa com coisinhas pequenas do dia a dia. Às vezes a gente é egoísta demais. O nosso coração precisa arder de paixão, de interesse, de ver o Evangelho atravessando fronteiras. Os nossos menores investimentos são na pregação do Evangelho. Nossos menores investimentos é na pregação do Evangelho. Fácil, a gente gasta uma boa grana numa pizzaria. Fácil, a gente gasta uma boa grana numa pastelaria. E se a gente for colocar na conta da caneta, a gente gasta uma boa grana comendo lanche todo final de semana e tomando as nossas Coca-Colas. E o quanto nós temos dedicado e investido para que a mensagem do Evangelho alcance outras pessoas? Quanto nós temos contribuído para isso? Quanto do nosso dinheiro temos investido para isso? Para que a mensagem alcance? Quanto nós temos ofertado? Quanto do nosso recurso nós temos separado para as nossas ofertas, para os dízimos? Estamos sendo fiéis nos dízimos? Você é fiel nos dízimos? Você está se esforçando por isso? Pastor, mas está apertado, tenho tão pouco. Lembre-se da parábola, melhor dizendo, do episódio. Não foi uma parábola, um episódio da viúva pobre. Jesus e os discípulos observavam o pessoal levando oferta no gasofilácio, uma urna como essa, uma urna para depositar ofertas. Os ricos estavam jogando só nota de 100, duzentão, que às vezes a gente nem vê, né? Botava lá dentro. Graças a Deus, Jesus não critica isso. Mas chega então aquela mulher que coloca uma moeda de 5 centavos. É a menor moeda que tinha na época, e é a menor nossa hoje, 5 centavos. E Jesus disse: aquela mulher ofertou mais do que todo mundo. Não por causa do valor que estava no bolso dela, por conta daquilo que significava para ela. Porque tinha significado para ela. Porque eu penso que o que determina de fato o valor da oferta não é quanto eu tenho no bolso, mas é quanto eu tenho no coração. Daqui a pouco nós vamos ter oportunidade de contribuir, de caminhar uma segunda milha. E eu já falo com você agora. Quanto tem no seu coração e que vai ser externalizado na sua contribuição? E é graças às contribuições do povo de Deus que nós estamos nesse lugar maravilhoso. É graças às contribuições do povo de Deus que existem hoje missionários no campo pastoral, em outros países, pregando a palavra, pastoreando pessoas, evangelizando pessoas, aconselhando pessoas, repreendendo espíritos malignos, ministrando na vida das pessoas. É graças às contribuições que o Evangelho vai atravessando fronteiras. É nossa tarefa, amados irmãos, fazer o Evangelho atravessar fronteiras. O Evangelho que pregamos alcança pessoas de todas as classes. Como eu disse, ele não é seletivo. Ele alcança os pobres e alcança os ricos. Alcança os capitalistas e alcança também os comunistas. O Evangelho de Jesus alcança pessoas de todos os grupos, de todos os lugares, de todas as partes. Ele alcança os Illuminatis, ele alcança os feirantes. O Evangelho de Jesus alcança as celebridades. O Evangelho de Jesus alcança as empregadas, alcança os vendedores, alcança as enfermeiras, alcança os políticos, alcança todas as pessoas, não importa onde elas estejam, não importa quanto elas tenham na conta bancária, não importa o carro com que elas andam, não importa o que tem, os nomes que estão lá na certidão de nascimento dela, não importa. O Evangelho é para todas elas. Se pudéssemos fazer uma leitura de cada um de nós aqui, de onde partimos, de onde viemos, dos nossos ancestrais. Eu pessoalmente, da família do meu pai, são todos negros. O meu avô, ajuda aí Silvana, meu avô José Rosalino, que foi um crente, que evangelizou o meu pai. Ele nasceu em 1893.
é muito provável que o meu bisavô, o pai do irmão José Rosalino, que foi um promessista, graças a Deus, é provável que o pai dele tinha sido um escravo recém-liberto. Muito provável. Ou talvez ainda o meu tataravô tenha de fato sido mesmo um escravo lá na senzala. Mas o evangelho vai cruzando o tempo, as épocas, as etnias, as pessoas, cruza fronteiras e nos alcança. E nos alcança. Esse é um pedaço da minha história, mas pode ser da sua também. Pode ser a sua também. Não tem lugar, não tem tempo, não tem hora. A Silvana contou para a classe dela no último sábado, a última lição bíblica. Silvana, vem aqui, por favor, eu vou pedir para você contar. Você pode fazer isso? Vem. Ela contou para os jovens, eu falei, puxa vida, eu não lembrei disso, eu devia ter, vou voltar, pedir para os irmãos para voltar, que eu quero contar, porque eu achei assim, significativo. Significativo. Conta, Silvana, do jeito que você contou para os jovens na semana passada. Bom, do jeito que eu contei? Lembrando da lição daí, né? Isso. Na semana passada, na lição, nós falamos sobre... me ajudem, esqueci. Aborto, isso aí, falamos sobre aborto. E aí, a história que eu vou contar havia um sítio, né? Nesse sítio havia uma família, o tio, a tia e uma sobrinha que moravam junto na família. E aconteceu que essa menina, ela tinha 15 anos. E ela foi abusada pelo tio e engravidou aos 15 anos. No sítio vizinho, havia uma outra família, no qual a senhora, o senhor, tentavam, a dona Maria, a senhora Maria, o seu Alfredo, a dona Maria engravidou 3 vezes e perdeu 3 crianças. Quando ela estava grávida do terceiro, essa criança nasceu e morreu depois de 15 dias. E aí, uma terceira pessoa soube que essa menina de 15 anos tinha engravidado e chegou na tia dessa menina e disse, olha, eu sei que vocês não vão ficar com o bebê, mas dá o bebê para mim, que eu sei quem quer. E essa terceira pessoa, pegou o bebê, essa menina engravidou, entregou a criança para essa terceira, e a terceira levou para o sítio vizinho, que era o sítio da senhora, da dona Maria e seu Alfredo, né? Então, contextualizando, falando sobre aborto, essa criança que foi entregue à família, dona Maria e seu Alfredo, era a nossa mãe, né? Então aí a gente fez pensamos na lição mesmo, né? De que Deus muda a história das pessoas. Essa criança foi fruto de um ato de violência. É a nossa mãe. E a nossa mãe encontrou com o filho do irmão José Rosalino. E ela morreu e dormiu no Senhor. E essa menina vai ressuscitar no último dia. E eu tenho certeza. Então o evangelho não escolhe lugar para entrar. O evangelho simplesmente entra e muda e transforma. Graças a Deus pelo evangelho de Jesus Cristo. Você já pensou onde o evangelho pode chegar através de você? As histórias que ele pode mudar através de você, os corações que ele pode tocar através de vocês. Comprometa-se com a anunciação, o testemunho de Cristo, da palavra de Deus. Leve a boa nova o máximo que você puder, a quem você puder. Talvez você pense, pode não parecer assim tão significativo, né? Isso é tão simples, sabe pouco da Bíblia. Leve a que ele pode mudar uma história, pode mudar a história de famílias inteiras. Que o evangelho muda. E ele veio para alcançar todas as pessoas. Vamos orar. Fique em pé comigo. Vamos orar. E o que nós vamos orar agora é o seguinte: nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a pregar o evangelho, viver o evangelho, testemunhar desse evangelho. Nos ajude a levar o evangelho a todos os lugares possíveis, a todas as etnias possíveis, a todas as pessoas possíveis. E esse evangelho vai só chegar e mudar histórias. Ele vai fazer isso.
Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar o Evangelho. Muito obrigado por fazer essa mensagem alcançar a nossa vida. Muito obrigado por fazer o Evangelho alcançar a minha família e a família dessas pessoas aqui. Obrigado mesmo, porque a nossa vida é melhor por causa do Evangelho. Temos esperança por causa do Evangelho, porque nós nos sentimos salvos e somos de fato salvos no Senhor por causa da boa nova que nos foi pregada. Nos ajude a levar ela adiante. Nos faça, nós promessistas aqui, fazer a boa nova cruzar fronteiras. Nos leve, Jesus, a pregar o Evangelho em outros países. A gente ir além da Guatemala, a gente ir além do Chile, além da África, além da Europa. Nos ajude a chegarmos aos pontos mais improváveis e mais distantes. Nos ajude a contribuir para chegar lá ao Evangelho. Que a nossa contribuição potencialize isso, que a nossa contribuição mantenha a pregação, ajude a igreja a prosseguir adiante, manter-se de pé, viva. Nos ajude, Senhor. Faz essa diferença através de nós. Nós queremos ser participantes dessa obra extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de cantarmos a Deus, você pode sentar um pouquinho. Eu vou pedir já, o Fernando, cadê o Fernando? Fernando, vamos fazer, tem alguém para distribuir? Por favor, lá. Nós vamos fazer a distribuição das fichas. Você já sabe como funciona. Se alguém não souber e quiser contribuir, é só pedir ajuda. A maioria das pessoas aqui já sabe, porque nós fazemos anualmente uma campanha financeira, onde nós caminhamos a segunda milha na pregação do Evangelho. Então, com os recursos dessa campanha, a parte de 50% é direcionado para a Junta de Missões. A Junta Geral de Missões, ela tem projetos na África, no interior africano, né? Tem projetos na Guatemala, que é onde nós somos, a nossa conversão é parceira. A Junta de Missões tem projetos missionários no Chile, na França, em Portugal, na Espanha, na Índia. Deixa eu falar para você uma coisa, presta atenção nisso. Nós temos um casal de pastores que se converteram na Índia e hoje estão no Nepal. Eles estão no Nepal. Eles se converteram na Índia por uma missão promessista e hoje são missionários no Nepal. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Talvez você nunca vá ao Nepal, mas quando você se compromete com a obra, você ora, se consagra, você contribui, o recurso ajuda para que a pessoa vá para o Nepal. Eles são missionários no Nepal hoje, depois de terem se convertido por uma missão promessista lá na Índia. Então, irmãos, é poderoso isso, é poderoso. Olha, então, parte da nossa contribuição vai alcançar, então, famílias, povos em outros países, pela Junta de Missões e também projetos missionários no Brasil. Esse outro 50% do valor que vai arrecadado nas nossas contribuições vai ficar para a igreja local, para investimentos aqui na nossa igreja local. Então nós temos ações que nós queremos desenvolver, como vocês já viram aqui, a ação comunitária, a promessa comunitária que vamos fazer no próximo mês, a promessa comunitária. Nós vamos precisar de recursos. Nós vamos precisar de recursos para a gente poder oferecer os serviços que vão estar lá. Vão ser muitos serviços voluntários, mas a gente vai precisar de recursos. Nós temos investimentos em equipamento de som que precisamos fazer. Então é bom a gente vir aqui à igreja, a gente tem uma boa estrutura, tem um bom equipamento, isso custa dinheiro. Então quando você contribuir, no valor da tua contribuição, 50% vai ser aplicado também aqui na nossa igreja local. Então, se você quiser contribuir, o quanto você puder, deixa o seu propósito aí. Se você quiser fazer agora, falei, pastor, eu não estava preparado, eu não sabia que ia ter hoje, eu preciso avaliar melhor, eu preciso considerar minhas contas, eu quero fazer a contribuição. Ok, leva a ficha para casa, faz a sua avaliação, depois você traz e entrega para o tesoureiro, é o diácono Fernando, entrega para ele, tá bom? Eu vou fazer à vista? Não, eu vou fazer em 3 parcelas, como você preferir, siga as orientações aí na ficha, faça a sua contribuição. Então, se você quiser, você pode fazer agora, tá bom? Você ora a Deus, pensa numa proposta razoável. Não vai pensar assim, eu vou fazer aqui de R$5.000. De repente, assim, se Deus não falou com você isso aí, irmão, não faz não, você não vai conseguir, né?
A não ser que Deus falou, você tem certeza, Deus falou comigo, 5 mil, então você vai, né? Deus vai fazer alguma coisa. Mas se você não sentiu da parte de Deus, pensa com razoabilidade, pensa o quanto você ganha, pensa o quanto os recursos que você tem que administrar, você tem os seus dízimos para devolver, as suas ofertas regulares, essa é uma oferta extra que a gente faz, né? Então pensa de maneira razoável naquilo que você tem e contribua, mas com generosidade, com fé e com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, enquanto você preenche a sua agora contribuição, a sua ficha, enquanto nós fazemos isso, nós vamos cantar com o grupo de louvor. Depois, cada um de vocês aí que tem renda, pega a sua fichinha também para contribuir. E nós vamos cantar, adorar a Deus. À medida que você terminar, você pode, se quiser, coloca dentro do gasofilácio, dobra, coloca dentro do gasofilácio aqui, ou na entrada da igreja tem o outro, tá bom? Ou entrega direto para o tesoureiro, o diácono Fernando, que está aqui, ok? Nós vamos cantar, depois da canção nós vamos orar agradecendo a Deus pela contribuição e também orando pelos pedidos que estão vindo na transmissão.